Quando o Marco disser ação, é porque estamos, efetivamente, em condições de praticar o podcastismo versão audiovisual. Ação. Olá! Bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza. Hoje é quarta-feira, tenho uma convidada que está ainda... Temos que assumir já isto. Bora. Ainda no rescaldo de uma discussão que está na ordem do dia, que é o financiamento do cinema português. Já lá vamos. Patrícia Vasconcelos, palminhas para ti. Obrigado por teres aceitado o convite. Mas quem te vai apresentar condignamente é, nem mais nem menos que... Apresenta-te lá. Estás com máscara? Diz-me que estás com máscara. Não. Catarina. Eu tenho uma máscara com muitas. Como é que se chama aquilo? Não é purpurina, é lantejoulas. Lantejoulas. É pá, parece as cuecas da avó do Marco. O que levanta muitas questões. Exatamente, é isso. O grave não é a minha máscara. Sim, o grave é parecer com as cuecas. Não sei. A avó do Marco usava cuecas com lantejoulas. Bom, quem é a nossa convidada, Catarina? Não, Rui, mas tenho-te a dizer que, olha, só antes de falar da nossa convidada, só depois de ter visto o live da semana passada com o Pedro Alves é que percebi que a minha abertura foi só ridícula. Então? Porque tu estavas a tentar dizer cenas e eu a falar e tu dizias. Ela Catarina, não te preocupes. Mas já cheguei a uma conclusão. Então. É que eu não posso ver as coisas que faço, porque faço mal. Isso é tão errado. É tão errado o que estás a dizer. É muito errado. Não é nada. Catarina, vamos falar da nossa convidada de hoje, a magnífica Patrícia Vasconcelos. Muito bem. É verdade, nasceu em Lisboa em 1966 e viveu fora do país entre 1976 e 1988. Lançou-se como diretora de casting em 1989 e é a responsável pelo casting de inúmeros filmes nacionais e estrangeiros, programas e séries para televisão, bem como de mais de uma centena de filmes publicitários. Em cinema trabalhou com inúmeros realizadores e em televisão destaca-se o seu trabalho para telefilmes da SIC. Ultimamente tem em parceria com a RTP realizado castings das séries e telefilmes. Ao longo dos anos tem sido convidada a ensinar técnicas de casting na Escola Superior de Teatro e Cinema, Academia Contemporânea do Espetáculo no Porto e diversas agências de manequins. A Patrícia está a dizer que não. Já está tão desatualizado. Está tudo desatualizado, pois é o que acontece nas bios da internet. Tens que ir lá corrigir. Tens que ir ao meu site. Eu fui ao site da ACT, não devia, né? Tem que ir ao site que é só a tua escola, Patrícia. Exatamente. No verão de 2000 organizou juntamente com Elsa Valentim os ACT Workshops de iniciação às técnicas do ator para cinema e televisão. Iniciativa essa que deu origem à ACT. Isto está atualizado. Isto é verdade, não é? A ACT existe. Isto é verdade. Que é a Escola de Atores fundada em 2001. Depois é também fundadora e membro da direção, não sei se ainda é, ela vai-nos já dizer, da direção da Academia Portuguesa de Cinema, onde, entre outras iniciativas, criou e desenvolveu o projeto que nós temos falado muito aqui. É verdade, o Passaporte. Que é o Passaporte, que dá a conhecer os atores portugueses a reconhecidos diretores de casting de todo o mundo. Hoje vai dizer se eu sou ou não um erro de casting. Cá para mim, amigos, eu acho que sou. Não sei bem, mas... Catarina, o que é que se passa hoje? Estás com a tua autoestima tão em baixo? Não sei, Rui, mas eu prefiro ter a minha autoestima, sabes? Que eu ouvi dizer uma pessoa, o Rui Unas uma vez disse-me, quando nós nos achamos os maiores, nós deixamos de ser os maiores. Isso é verdade. Portanto, eu não sou. Mas permite que os outros te digam que tu és a maior. Mas faz confusão, sabes? E agradece, sempre. Faz-me confusão. Está bem? Vamos fazer um bocadinho de psicologia aqui, é isso? Queres sentar e vem falar sobre isso? Não temos tempo, temos uma convidada que está à espera. Exatamente, há uma convidada espetacular para conversar connosco e quem nos está a ver já pode fazer perguntas à nossa convidada. Aliás, já temos muitas perguntas, mas ainda vão a tempo de fazer a vossa. Basta irem a patreon.com/malucobelezapodcast. Já somos 2.148 patronos. Um dia chegaremos aos 5.000, um dia. Vamos chegar aos 5.000. Está aqui o post da nossa convidada de hoje e podem deixar a vossa perguntinha. E já sabem que têm acesso a conteúdos exclusivos e tudo e mais alguma coisa. Estamos aqui no YouTube. youtube.com/Rui Unas é onde vocês estão neste momento. Aliás, também podem estar no Facebook, é um facto. E está aqui o nosso live. O que é que vocês podem fazer aqui para ajudar esta tribo? Podem deixar um gosto, que é sempre importante, partilhar com os vossos amigos e fazerem perguntas também através do Superchat, clicando neste botão. Podem também juntar-se a nós através do YouTube, neste botãozinho que é o botão de aderir, e passam a ser aderentes. Portanto, podem ser patronos ou aderentes e, no fundo, isto tudo englobado é o quê? Apoiantes. Tu fazes isto tão bem. Não é a primeira vez que fazes isto, pois não, Catarina? Não é, já são uns anitos, não são? Agora, diz assim, solta o genérico. O que é que falta? Falta o genérico. É isso. Não falta mais. É só o genérico. É só o genérico. Venha ele. Disse tudo. É extraordinária, Catarina, não é? Muito despachada. Isto não... Qual erro de casting qualquer? Foste o meu melhor achado nos últimos anos. Ora bem, Patrícia, vamos já ao que interessa. Vamos falar de um assunto que eu tenho que dizer isto como preâmbulo. Sempre que falamos destas questões, eu infelizmente quero acreditar que a maior parte das pessoas
não quer saber, está desligada. Isto do cinema português, e agora 99,9% das pessoas só querem ver filmes, sejam eles portugueses, estrangeiros, sejam eles financiados pelo público, por entidades governamentais, seja iniciativa privada. Eles não se questionam sobre estas questões, passa aqui a redundância, relacionadas com o financiamento do cinema. Quem é que garante que há cinema português? Porque no fundo alguém tem que o pagar, não é? Sim, eu começaria logo por dizer o que é quer dizer cinema português. Teria que ter uma identidade própria, não é? Eu acho que nós temos várias formas de contar histórias, para já. Poderia dizer que antigamente, se calhar, havia um cinema português. O antigamente de que ano? De que décadas? Nos anos 40 e antes, com os cinemas, desculpa, com os filmes, com as comédias do Vasco Santana. Isso aí sim, acharia eu que isso tinha uma identidade, não é? Era um cinema português, tinha essa identidade. Hoje em dia, e ainda bem, há um bocadinho de tudo. Não há propriamente um cinema português. Se calhar tu poderias dizer, gostes ou não, que o Manuel de Oliveira era de facto o realizador mais conhecido internacionalmente, e aí sim poderias dizer que é um cinema português, tem uma estética, tem uma forma de falar, de comunicar, de contar uma história. Agora, hoje em dia, eu acho que é um bocadinho... Eu luto muito com esta coisa. Aliás, o passaporte, vou diretamente dizer-te aqui qualquer coisa sobre o passaporte, que é aquilo que eu luto exatamente, é não haver um ator português, porque se é um ator português é para fazer de português. Há um ator que tem nacionalidade portuguesa, mas aquilo que se pretende é que ele seja equacionável como qualquer outro ator. Percebes aqui a diferença do que eu estou a querer dizer? E foi uma forma bonita de eu fugir da história do financiamento. Mas eu volto ao ataque. Volto ao ataque porque sei, confidenciaste-me agora quando chegaste, que vieste de uma discussão que, pelos vistos, ficou acesa, porque está na ordem do dia esta questão do financiamento. Pelo que sei, o secretário de Estado, que é o Nuno Artur Silva, que está encarregado desta área do audiovisual em Portugal, do cinema e audiovisual, há aí uma proposta que pretende mexer aqui com o processo de financiamento estatal ao cinema português, seja lá o que isso for. E tu, enquanto player, apesar de não seres atriz, o teu trabalho é com atores, com produtores, portanto estás completamente, és diretor de casting, és parte integrante da indústria. Falando disto, o que é que está em cima da mesa e o que é que foi discutido hoje? Olha, a primeira coisa, o que estava a ser discutido hoje, aliás, era só um debate final, porque a nós, uma vez por ano, faz um encontro do cinema português. Portanto, no fundo, o que acontece é os vários projetos que estão em desenvolvimento ou a estrear, fazem um pitch, portanto, fazem uma apresentação do seu produto que têm para exibir, de forma a também atrair as salas e os distribuidores, neste caso a nós, não é? Pronto. Portanto, na maior parte dos casos são filmes que já estão garantidos que vão ser distribuídos pela nós, ou outros que querem exatamente fazer com que a nós queira distribuir aquele filme. Pronto. Portanto, isto é um encontro que acontece uma vez por ano e que é ótimo. Só que extrapolou, não é? Não, depois tem sempre um debate no final. Okay. Pronto. E era suposto ser às 5 da tarde e depois de repente às 7 horas ainda lá estávamos, quer dizer, estava o debate ainda a decorrer. Eu vou-te já confessar uma coisa, que é estes últimos 3 dias eu estive super ocupada em vários projetos que estou a fazer e, portanto, não estive propriamente, não é atenta, mas não tive tempo para ler a quantidade massiva de informação que estava a circular e o que é que estava exatamente em cima da mesa. No entanto, ou seja, isto para dizer que não consigo aprofundar em detalhe. Mas de uma forma sintética. Mas de uma forma, exatamente, de uma forma muito, muito sintética, aquilo que aconteceu, que eu acho que é muito positivo, foi terem conseguido que as plataformas presentes, digamos, em Portugal, não é? A Netflix e a HBO, entreguem dinheiro, financiem também, não é financiem, mas que haja uma verba
alocada e investida no cinema português. Pronto. Isto à partida parece-me uma iniciativa que é a proposta espetacular. Do Nuno Artur Silva, que é da Secretaria de Estado. Proposta, quer dizer, ou seja, foi isso que se conseguiu alcançar, não é? Que a Netflix e a HBO invista dinheiro no audiovisual em Portugal. Okay. Aquilo que eu percebi da discussão que está em cima da mesa, e atenção, volto a dizer, não tive qualquer oportunidade de ler toda a documentação que anda a circular, é que há duas frações, digamos. Infelizmente o nosso cinema ou a nossa... Que é comercial e o intelectual, certo? Não, neste caso... Não se resume a isso? Não, neste caso resume-se a essa verba de dinheiro, quem é que a vai gerir, e se é o ICA com os financiamentos, com os júris e os concursos como tem. Que é o que está a acontecer atualmente? Que é o que está a acontecer atualmente. Deve sim ter a totalidade e gerir a totalidade desse valor. Desse fundo. Ou então, se é uma parte que deve ir para o ICA, tudo bem, que aumenta no fundo o financiamento do cinema, o dinheiro que vai estar disponível vai ser maior, e uma outra parte que deve ficar com os próprios, que devem decidir a quem é que vão entregar essa verba. Ou seja, eu como produtor posso ou ir ao ICA e concorrer com as regras do ICA, portanto as regras dos financiamentos do ICA, não é? Com aquele júri, etc, etc. Ou posso ir ou à HBO ou à Netflix, apresentar o meu projeto, a própria plataforma decide se quer ou não financiar o meu projeto, e no final do ano eles têm que apresentar ao ICA os projetos que apoiaram, para garantir que aquele dinheiro foi de facto efetivamente entregue. gasto. Pronto. Portanto, a discussão no fundo está aí. Mas repara como se resume de facto, quando falamos do ICA, falamos, são sempre os mesmos, é sempre o cinema de autor, é sempre o cinema que não privilegia o público, na medida em que preocupa-se mais em cumprir requisitos que não os comerciais, não é? E quando falamos das outras plataformas, nomeadamente a Netflix e a HBO, pensa-se já em coisas que têm que resultar em termos de público. Claro. Portanto, resume-se, vai tudo confluir à eterna questão do cinema comercial e cinema de autor. Eu custa-me imenso essa divisão, dicotomia. Essa divisão e essa não união, sabes? Parece que de facto há... Porque é que não pode haver uma... Eu acho que deve haver espaço para todos, percebes? Acho que é importantíssimo haver cinema de autor. Acho que é importantíssimo que os jovens possam filmar e experimentar, enquanto que antigamente o peso do produtor era importante, agora, pelo que eu percebi, está um bocadinho diferente. Mas mesmo assim, olha, ninguém se entende e sinceramente temos tanta coisa interessante para falar. É isso, mas tínhamos de falar sobre isto. Sim. Até porque está na ordem do dia e tu vens fresquinha ou quentinha da conversa. Vamos então a outros assuntos que são sugeridos pelo nosso estimado patronato. O patreon.com/malucobeleza podcast é a plataforma de crowdfunding do Maluco Beleza. Um dia vamos chegar aos 5.000 patronos e um dia vamos ter live shows todos os dias. Ouçam aquilo que vos estou a dizer. Pode ser daqui a 20 anos, mas vai acontecer. Pluto, boa tarde, grande equipa. Gostaria de saber de que forma lida com a frustração de quem chumba no casting. Grande abraço a toda a equipa. Bom, é uma pergunta bem interessante. É logo aquela. É aquela. Não, mas eu acho super interessante. Para já, eu acho que é uma coisa que é muito importante que se perceba, que é, eu quando apresento um nome a um realizador, eu estou a dizer que eu acho que aquela pessoa é uma boa aposta para o filme daquele realizador. Portanto, eu própria já estou à espera, já estou a apostar as minhas cartas em ti. Não é? Pronto. Que é uma coisa que eu acho que normalmente o público, por exemplo aqui o Pluto. Que faz esta pergunta, eventualmente não sabe estes detalhes, não é? Portanto, eu não então fala-me dessa, já agora, para percebermos claramente o que é que uma diretora de casting faz e quais são os procedimentos. Mas precisamente, ou seja, imagina, eu tenho um realizador, vou dar como hipótese, que diz, eu gostava muito, procuro um ator que tenha 17 anos e que tenha determinadas características, pronto. E isso tem que, o meu computador interno, a minha cabeça, no fundo, tem que ir à procura, tem que perceber exatamente o que é que são aqueles 17 anos e aquelas determinadas características e traduzi-la numa proposta de uma pessoa. Não é
só numa cara, mas é um físico, um talento. É um tom de voz, tudo, não é? É tudo. Tudo, pronto. Numa pessoa, no fundo, não é? Pronto. E essa pessoa, no fundo, quando eu estou a pôr determinado nome em cima da mesa, significa que eu estou a dizer àquele realizador que acho que aquele ator, ou não ator, tem todas as características necessárias para poder fazer aquele casting. Tu dás sempre só um nome ou dás uma shortlist? Dou uma shortlist. Pronto. Mas todas essas shortlists são nomes são as cartas que eu ponho em cima da